Sejam todos bem-vindos a essa aula, essa introdução, compartilhamento de conhecimentos, né? Onde o conhecimento ele é antigo, ele é ancestral, mas à medida que a informação evolui, a nossa forma de ver, de explicar e de entender vai se adaptando, né? A explicar e compartilhar conhecimentos, né? Que antigos, né? Já havia tido acesso, mas a forma da gente entender hoje, com essa multiplicidade de informação que hoje a gente tem, conseguimos acoplar conhecimentos como metáforas para entender o que é a espiritualidade, o que é as energias universais, as leis universais. E aqui hoje nessa aula, gostaria de compartilhar com vocês uma ideia muito interessante, onde as pessoas conseguem sentir essa energia, mas não entende a lei que governa essa energia. Se vocês for prestar atenção aqui nessa imagem, né, que está escrito aqui à mão, você vai ver a forma como eu escolhi definir, coloco como leis químicas e junto como leis universais. E eu escolho usar a lei da química como metáfora, porque da mesma forma como você constrói a nossa química, né? Você mistura os elementos para dar determinados resultados. A gente tem as energias que você mistura elas nas dosagens certas para dar determinados resultados também. Entendendo que as energias, como aqui você pode ver como os profetas, ou os médiums, ou os xamãs, ou os magos, cada um vai determinar essa força com o seu nome. E alguns nomes acabam sendo iguais, mas são as mesmas coisas, as mesmas energias, as mesmas forças universais, ou aqui os adeus, o Espírito Santo, orixás, ancestrais, os arquétipos superiores. E, obviamente, essas energias acabam sendo criadas leis para que elas sejam governadas. Então, eu coloco a lei química. Eu tenho que, antes de tudo, se eu sou um mago, um xamã, um médium, um profeta, eu sou um mediador entre o mundo espiritual e o mundo da matéria, onde eu condenso as energias, assim como podemos condensar o vapor em chuva, em líquido e até solidificar elas em gelo. A gente condensa essa energia espiritual e condensamos elas na matéria. E essas energias, obviamente, são múltiplas, né? De vários ramos, né? Que a gente vai entrar na qualidade delas mais para frente. Como toda energia, nós temos leis, né? Por isso que eu chamo a lei química, né? Quando você tem a lei do retorno, que é uma dessas leis, essa lei do retorno, se existe um exemplo que eu isolo aqui para mostrar que as energias têm leis. E a lei do retorno é uma das leis, das múltiplas leis que as energias têm. Se eu tenho leis, eu tenho que agentes, né? Então vamos aqui, né, mostrar um pouco mais do conceito em referente, né? O que é energia? Se nós estamos falando de lei, o que é energia? Obviamente, como eu disse no começo do vídeo, a multiplicidade dos nossos conhecimentos, né, que nós temos hoje em referência a 2000 anos atrás, podemos usar o nosso conhecimento como metáfora. Eu sei que muitos aqui vão estar dizendo assim, mas você está falando de coisas físicas, né, de matérias que a gente estuda na escola,
e usando coisas materiais para representar coisas espirituais, isso é um arquetipo, para que a gente possa entender coisas que estão além da nossa compreensão. Então, o que, que a física diz sobre energias? O que, que é energia? Quando você vai no ensino médio, quando você vai para a escola estudar sobre energia, o que, que é energia? Na questão física. Porque muitas das vezes eu estou conversando com muitas pessoas que são pessoas mais racionais da matéria, fora de espiritualidade. Quando eu falo sobre energia, eles vão na ideia que energia é algo místico e acaba até se referindo um pouco, sabe, meio com preconceito à energia. E aí eu vou no lado da matéria, como vocês estão vendo aqui, na física mesmo, uma das matérias que você estuda, da física, que pode ter mecânica, energia elétrica. E eu chego e falo assim para a pessoa: você acredita que existem as energias? E a pessoa, eu acredito no que eu vejo e tal. Então eu digo, peraí, o que é energia? Segundo a física aqui, olha aqui em cima, gente, o que é energia física. Na física, ela entende que a energia é a capacidade de realizar um trabalho. Então, a energia mecânica, olha a parte de baixo ali, que é a cinética em potencial, eles entendem que a energia mecânica, ela gera um trabalho, que é o movimento dos corpos, das máquinas, das forças físicas. Se essa energia ela produz um trabalho, um movimento das máquinas ali, coisa da indústria que você vê, existe uma lei que governa essa energia, que uma delas aqui é a lei de Newton. Eu não quero entrar em detalhe da mecânica, extremamente respeito para quem é perito e pode explicar melhor sobre mecânica ou um professor de física. Estamos falando aqui sobre espiritualidade usando isso como metáfora. Então, não posso me aprofundar, ou eu posso, talvez num vídeo mais específico, sobre a lei de Newton, sobre a mecânica. Mas o que vocês precisam entender, ainda que quem está aqui não é mecânico, não é eletricista, não é físico, é só para entender que cada energia ela tem leis. Isso no nosso campo físico. Entendendo que todas as energias e leis, elas são uma condensação de uma lei espiritual. Então, quando você tem energia elétrica, você fala, mas aqui é uma coisa física. Se você estuda sobre os átomos, os elétrons nos átomos, você entende que energia é uma energia. E essa energia elétrica, que a gente já conhece e consegue trabalhar com ela, ela produz o quê? Um trabalho, que é correntes elétrica, luz, um magnetismo, talvez no motor ali, operação de dispositivos. E ela tem as leis dela, tá vendo? Para quem estuda ali, tem a lei de Ohms, a lei de Kirchhoff. Então, gente, existe leis. A elétrica mesmo, você tem 127, 220, raiz quadrada de 3. Se você aumenta a tensão, diminui a corrente. Então, tem leis, tem somas, tem códigos, tem padrões repetitivos dentro dessa energia. Assim como se você for ver aqui na energia térmica, que é a transferência de calor, mudança de estado, expansão da matéria, ela também tem leis. Se você for conversar com um perito nisso, ele vai começar a explicar a soma, a dilatação. É, aqui vocês vê sobre a hipotermia, aqui, como que eu estou aqui embaixo, né? Então tem os graus. A gente cria os números, né? Para poder compreender e medir essas energias. E com isso a gente acaba criando leis. Tudo bem, estamos falando aqui de energias já no campo físico da matéria e mostrando como metáfora que essas energias que produzem trabalho, movimento, eles têm leis que regem essas energias. E eu não estou dizendo aqui como a gente tem a nossa Constituição ou a gente tem as nossas leis civis, jurídicas, né? Não é só a lei que é construída pelo mental de alguém. São leis de consequências. Então, se eu aplico uma energia elétrica ali, se eu ligo uma energia elétrica,
eu tenho uma consequência que vai passar uma determinada corrente. Assim como se eu aquecer, vamos dar um exemplo, a água aqui a 100 graus, ela vai entrar em ebulição. Já é uma lei de consequência, vamos dizer assim. Então, quando a gente estamos aqui de volta, a gente fala sobre energias, automaticamente a gente fala de leis. Quando a gente fala de leis, a gente fala de agente de leis, que no encarnado, vamos dizer assim, a pessoa que vive, o médium, né, ou aquele que faz a mediação, que é visto como profeta no judaísmo, no cristianismo, e os mentores que regem isso é Deus, o Espírito Santo, os arcanjos, ou esse agente da lei, que é o médium no espiritismo, ou na Umbanda, ou em algumas raízes africanas, onde nós temos orixás, os guias espirituais, os mentores ou os ancestrais. Nós temos o agente da lei, para quem cresce ali na questão indígena, o xamã, xamanismo, siberiano, e entre outros, coloquei só coisas resumidas aqui, tá bom, gente? Só para entender a ramificação. Onde os mentores de azul se vê ancestrais, espírito da natureza, etc. E o mago com hermetismo, alquimia, magia, trabalhando com arquétipo, planos superiores e princípios universais. Então, você tem características diferentes aqui desses agentes, dessas leis, que interpretam essas leis conforme as suas naturezas. E eles também acabam acionando essa energia. Então, muitas das vezes, quando você vê essas pessoas acionando a energia espiritual, que a gente pode chamar de energia de Deus, como está aqui, Espírito Santo, ou a energia dos orixás, ou a energia universal, do universo, do cosmos. Então, gente, não é só aprender a acionar a energia. Assim como aqui eu gosto de usar a lei química, e aqui eu coloco aqui embaixo também a química, né? Tá vendo aqui, ó? Química orgânica, aqui embaixo dos profetas. Que assim como você tem o químico, e químico, fazer química, qualquer um pode fazer. No sentido que se eu chegar ali e misturar fogo com pólvora, vai dar o resultado de uma explosão ali. Então, o conhecimento, o químico, é aquele que conhece o que? As leis da química. Então não adianta só fazer química, eu tenho que saber o resultado dessa química. Então nós temos químico orgânico, a química física e a bioquímica, que trabalha com processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, a química da física, princípios físicos, como a química orgânica, estudo composto. Então, do mesmo jeito que eu tenho a química, que é uma energia universal aqui, ó, tá vendo? A lei universal lá em cima. E essa lei universal acaba vindo para o profeta, médio, xamã. Aqui também a química, ela também dando um exemplo, a química física mesmo. O químico se especializa na química orgânica ou na química da física. Então, assim, a química é a química, ela é abrangente, como qualquer matéria é abrangente. E você começa a se especializar numa determinada questão. Assim como o profeta se especializa numa certa química energética que vai dar uma lei energética. Assim como o médium e o xamã e o mago, cada um na sua vertente. Assim como o químico, ele pode se especializar como orgânico, ou na física, ou na bioquímica. Então, gente, o que acontece muitas vezes em referência às religiões é o que? É a condenação daquilo que é diferente. Uma religião olha para outra, ou um profeta olha para o médium, um xamã que olha para o mago, ou vice-versa. Alguns são mais abertos para entender que aquela pessoa que está se manifestando ali não é um inimigo porque ele é diferente. Ele se especializou numa ramificação da energia universal.
Então, assim como o químico orgânico, ele não vai dizer que a bioquímica não é química. Ele entende que é uma especialização de uma ramificação que a química abrange. Então, antes de tudo, o conhecimento amplo é a gente entender que nós somos filhos da espiritualidade. E aí a gente vai escolher como vamos manifestar essa espiritualidade, seja através do cristianismo, com a persona de Deus, o Espírito Santo, ou através do espiritismo, ou umbanda, ou raiz africana, entendendo dos orixás, dos guias espirituais, dos ancestrais, ou do xamanismo, como indígenas, xamanismo siberiano, ancestrais, ou como mago, dos arquetipos superiores. Então, é compreender que o universo, ele é o universo, ele é gigantesco. E uma ramificação não pode representar o todo. Assim como só a química orgânica aqui embaixo não representa toda a química. Então, gente, antes de tudo, de manipular a energia, entender sobre energias, temos que entender que há muitas energias, e se há muitas energias, temos muitas leis. Porque energia é aquilo que produz trabalho. Vamos lá? Uma coisa escolhida aqui, para dar exemplo, que é a lei do retorno. Essa lei do retorno, ela, obviamente, se existe a lei, existe a energia. E essa energia que retorna, ela tem essa lei. E ela é entendida de várias formas diferentes, com nomes diferentes, em religiões ou vertentes diferentes. Mas a gente entende a existência dela porque ela está no todo. Por exemplo, na lei do retorno, no espiritismo ocidental, ou a lei do karma, no hinduísmo, ou a gente tem aqui a lei da semeadura, que eu colho aquilo que eu planto, ou seja, eu plantei e está retornando para mim. Talvez aqui no cristianismo, no judaísmo, temos olho por olho e dente por dente, né? Naquela questão do judaísmo, do Antigo Testamento. Aqui embaixo aqui a lei da justiça kármica, cósmica, perdão, ação e reação. O xamanismo, umbanda e candomblé e a lei do retorno, né? Universal. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, aqui, que nem eu mostrei aqui, a gente entendeu o que é energia. E aqui a gente entende uma das leis, que é a energia, que ela é entendida, como aqui está, por diversas ramificações. E ela está ali. Então, a química orgânica, química física e a bioquímica, dando a entender isso. Essa lei do retorno, ela é muito interessante, porque ela mostra aqui. Esse aqui é um desenho que eu fiz, uma das melhores formas da gente entender essa lei do retorno. Como funciona a lei do retorno? Por incrível que pareça, essa lei do retorno, ela é funcional. Se você for prestar atenção, vamos dar uma olhada aqui, esse guarda-chuva aqui, como se fosse o cosmos, o universo, o todo, Deus, enfim, os orixás. E aqui a gente tem preto, vermelho, azul, mas tem muita mais coisa do que isso, em termos de energias. Então, se eu me identifico por essa energia aqui, que está da energia preta, né? Nós não trabalhamos com energia positiva ou negativa. Sim, temos o positivo e o negativo, mas não negativo no sentido mal, e nem positivo no sentido bom. Energia é energia, ela não é boa nem ruim. Qualquer energia em excesso causa desequilíbrio, tanto a positiva quanto a negativa. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem aqui embaixo, aqui, está o número 1. Vamos fazer uma analogia. Você tem aqui um pedacinho, né? Esse carinha aqui que está de preto aqui. É a energia que ele tem. Sei lá, vamos imaginar que essa energia aqui é a energia da prosperidade. Tem bastante. Vamos
do dinheiro, vamos dizer assim. Então, ele passa isso, ele gera emprego, ele gera alguma coisa e começa a passar para outras pessoas. Quando você vê que ele está passando 5 aqui, ele recebe o que do universo? 10. Ele fez alguma coisa ali que ele exercitou essa energia, estudou, trabalhou e passou a receber 10. Quando ele recebe 10, ele passa 5. O que acontece? Ele começa a encher um pouco do outro ali. E isso acaba exercitando a energia dele. É por isso que a lei do retorno. Essa energia que ele está dando, que é, vamos supor, esses 5 aqui, ele recebe 10 e passa 5 e fica com 5. O que o universo entende? Que essa energia precisa retornar. É como se fosse um investimento. Eu estou entregando isso e ele vai passar mais adiante. É como aquela palavra do talento que Jesus fala. Eu entrego 10, para outro eu entreguei 20, para outro eu entreguei 40. 40 talentos. O que recebeu 10 ficou com medo e enterrou. O outro que recebeu 20 aplicou e produziu 40. O que eu... Gente, eu peço perdão aqui. Estou dando esses números, mas tem que dar uma olhada lá na parábola de Cristo. Tem uns números certos, mas a ideia é essa. Onde o que teve 40 produziu 80. Então sempre tem isso. Então, de início aqui eu não tenho os números certos, entendeu? Mas eu sei que tem essa multiplicação, que eles recebem o talento, criam um investimento e duplica. E um com medo enterra o talento. E muitos entendem que recebe, você encontra muita gente na espiritualidade que fala, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, mas a pessoa não trabalha. Aí é onde nem puxa a orelha. Não adianta nada você ter chamado, você ter missão, você sentir que você ganha bastante energia e você não trabalha. Por que que temos que trabalhar? Ou somos chamados a trabalhar, você já está numa casa espiritual, vai ser chamado para trabalhar, você vai para uma igreja, você tem a obra de Deus. Então, cada lugar vai falar de um jeito. Mas realmente, se você recebe, você tem que passar. Porque essa energia. O que é energia, que nem falou na física? É aquilo que produz movimento, é aquilo que produz trabalho. Então, eu recebo uma energia, eu tenho que trabalhar com essa energia. E eu trabalho para quem? Para o todo, para Deus, para o universo, para unificar aquilo que foi individualizado. Então, aqui o que acontece? Quando eu trabalho e produzo, ele entende aqui que eu estou fazendo o quê? Tá vendo aqui? Ele entende que eu estou utilizando essa energia e trabalhando com ela. E ele faz o quê? Ele me devolve 20. Olha aqui, ó. Então, você vê que eu pus aqui o número 1 e aqui eu pus o número 2. Vocês vão ver a diferença aqui, que no número 1, ele recebe 10 e passa 5. Ele só tem ali uma pessoa só, né? Que poderia ser um membro, um filho espiritual, quer dizer, né? Cada casa ou religião vai denominar de uma forma. Ou simplesmente na vida, caminhando, no trabalho, você passa espiritualidade, passa conselho, se empenha, ensina, ajuda e tal. O que o universo faz? Ou Deus, ou ele te envia o dobro. Ó, ele recebia 10. Isso exercita ele, exercita a pessoa, como um exercício mesmo, a pessoa ganha uma capacidade maior de receber e passar. Aqui é onde Cristo usa bastante, ele diz, melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quando eu dou, eu recebo essa energia de volta. Então a lei do retorno não é que a pessoa vai devolver para você. Essa lei do retorno, você vai se magnetizar mais daquela energia e o universo vai enviar mais. Porque você acaba adquirindo mais capacidade de construir aquela energia. Então, só que a energia ela não é uma só, ela é múltipla. Não existe o bom e o ruim. O ruim é o excesso de energia. Então, aqui vamos imaginar que esse preto aqui é a energia do trabalho, da indústria, onde ele se manifesta no empreendedorismo, isso, aquilo. E essa pessoa ela começa a gerar emprego para outras pessoas. Só que quanto mais ela gera, mais ela exceda. E isso começa a saturar ela. O que é saturação? Se eu pegar uma colher de sal e de açúcar e colocar num copo de água, ele vai dissolver. Se eu colocar muito, o que acontece? Ele satura, ele não consegue dissolver a quantidade que ele está recebendo.
Então a gente começa a receber muito de uma energia e a gente começa a saturar. E a gente, nosso mental fica viciado naquela energia. E a gente esquece que existem outras energias para ser desenvolvido. Então, por isso que aqui nesse quadro tem o mesmo procedimento. Você vê o número 1 do vermelho, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui no preto, e o azul também, a multiplicação. Só que o importante é o que? A gente sempre exercitar a nossa questão material, o trabalho, nossa questão emocional, nossa questão espiritual e tudo mais. Outra parábola que Cristo usa bastante, e eu acho que Cristo é muito mal compreendido, porque as pessoas acham muito naquela questão do cristianismo, dele ser bonzinho e tudo mais. Mas ele é um cara que entendia sobre a magia universal, se é que a gente pode dar o nome de magia, obviamente, e ele compreendia as leis. E ele também ensinava você a fazer a química, ou você ser ali um advogado espiritual, onde você consegue compreender essa lei a favor. Então, por isso que ele tem uma parábola onde ele fala: buscai primeiro o reino dos céus, que outras coisas serão acrescentadas. Dando a entender que primeiro busca a energia da espiritualidade. Quando você busca a energia da espiritualidade, é o principal. E aí as outras coisas elas vão fazendo o quê? Elas vão se encaixando. Aí você começa a pegar a energia da matéria, a energia da, do emocional, da família, do relacionamento, a energia amorosa e todas as outras com equilíbrio. Então ele compreendia isso. Então, a gente sempre tem aqui a lei do retorno, onde você envia, trabalha e recebe mais. Aqui a gente acha uma coisa interessante sobre essa construção, né? Sobre a lei do retorno. Vamos imaginar que isso aqui é a energia e a lei do retorno universal, que é aquela círculo, né, que está lá em cima. Ele envia, e vamos imaginar esses três círculos menores, que ele recebe e passa a reproduzir essa mesma lei dentro da energia que ele está reproduzindo. Então, quando a gente retorna para trás aqui, vamos pegar lá sobre o profeta, ele pega aqui, tá vendo? A lei do retorno, ele se torna um agente da lei. Aqui ele vai transmitir a lei do retorno conforme a característica dele. Aqui a gente entende muito sobre a lua, que reflete a luz do sol com as características dela. Você pega a lua cheia, você está olhando a luz do sol sobre ela. Mas você vê a luz do sol refletindo com a mancha da lua, as crateras da lua, com os defeitos dela. A nós refletimos a luz de Deus aqui, ou a luz dos orixás, dos ancestrais, dos arquétipos, com as nossas características. Não só nossa característica pessoal, como a característica da onde a nossa ancestralidade pertence, a nossa espiritualidade pertence. Então, para um profeta, que nasceu no judaísmo, no cristianismo, obviamente ele tem aqui, como a gente viu aqui, ele nasce, pode ver aqui na segunda bolinha, que, vamos supor, ele nasce dentro do judaísmo, mas você vê aquelas bolinhas menores que vão se estourando e ramificando, só que ele acrescenta a experiência pessoal dele. Então, ainda que você seja um profeta, você é um profeta que tem uma experiência própria. Ainda que você é um médium, você é um médium que tem experiência própria. E ainda que você seja um xamã, nasce numa tribo indígena, nasce debaixo dos ancestrais, espírito da natureza, você ainda é uma pessoa que tem experiência única. Você vai sempre ramificar e criar, como vocês estão vendo aqui em cima, o quê? O que vocês vão criar? Olha aqui embaixo. Eu recebo algo maior, mas eu crio também. Não crio nada de novo, não invento. Eu crio a partir daquilo que eu recebo. Assim como a lua transmite a luz do sol com as características dela. Vocês compreendem, gente, como a espiritualidade é universal, é compreendida e refletida conforme ela vai batendo em seres, espíritos e encarnados e reconstruindo essas coisas novas. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que existe uma energia que eu aciono e essa energia ela tem a lei e eu preciso entender a lei dessa energia. Muitas das vezes a gente vê muitas coisas
Por exemplo, quando a gente vê muito criticado, às vezes as pessoas fazendo trabalho onde a diz, você está fazendo trabalho, você faz o mal para os outros, ou pessoas que pedem vinganças, né? Isso é mal. Assim, eu gosto de usar bastante vamos dizer, a Bíblia, né? Porque ela é uma referência para quem gosta da ideia do bem, do mal, do certo, do errado, do Deus e do diabo. As pessoas têm a Bíblia como referência, mesmo quem não segue a Bíblia, não conhece. Então, quando as pessoas vêm para cima de mim, mas isso é certo ou errado, eu mostro dentro da Bíblia coisas que corrobora com as leis que a gente utiliza, tanto no xamanismo, como no mago, como no médio, e o profeta aqui principalmente. Então, a lei do retorno, o que está retornando? Ela pode ser o mal. Porque se alguém envia o mal para mim, ela também vai receber o mal. Ou pelo menos aquilo, tá vendo aqui, ó? Ela enviou 10 de maldade, não é só bondade, gente. Não é só dinheiro e prosperidade. Então, se eu envio vingança, a vingança é o que vai retornar. Então, uma coisa, por isso eu estou falando da Bíblia, Jesus fala assim: não julgueis para não ser julgado. Aí a turma não entende isso direito, mas ele fala depois, porque com a medida que você medires, você será medido. Então, para mim julgar alguém, eu tenho que criar em mim uma energia crítica que analisa. Quando eu crio isso, olha o 5, o que acontece? Eu recebo 10 disso e eu envolvo, e eu cresço nessa energia. Então, antes, para mim julgar alguém, eu tenho que convocar, invocar e conjurar uma energia de juízo. Tem problema? Não. Então você tem lá olho por olho e dente por dente. É uma lei, é a lei do retorno. Mas se eu invocar uma energia do juízo, é muito bom que eu não deva nada. Aí você entende que não adianta eu só invocar. Eu vou fazer um trabalho porque eu me senti injustiçado. Para um trabalho lá espiritual, onde você vai invocar uma energia. Tá, tudo bem. Essa energia é uma energia de juízo. Só que essa energia ela vai entrar dentro da sua áurea. Tá vendo aqui? Ó, ela vai vir para você e através de você ela vai ser enviada para o outro. Ou seja, antes dela ser enviada para o outro, é você que invoca ela. E antes de você invocar uma energia, você precisa entender se você está pronto para ela. Então, você vê que como que eu vou julgar alguém e como que eu vou invocar uma energia de juízo se eu tenho um monte de dívida? Mesmo que eu não tenha dívida naquele embate, eu fui injustiçado com aquela pessoa, mas eu cometo erros com um monte de outras pessoas. É por isso que Cristo é muito inteligente, ele acaba criando uma manipulação da lei do retorno, ou que é usado olho por olho e dente por dente, que é uma cobrança, é uma punição. Aí ele fala, nós perdoaremos aquele que nos tem ofendido, perdoar as nossas ofensas, assim como perdoaremos. Ele termina, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim aqui para cumpri-la. Então, ele estava dizendo, eu não estou mudando a lei ainda é olho por olho e dente por dente, ou seja, a lei do retorno. Mas como eu não tenho competência para invocar uma energia de juízo, porque eu devo, o problema está passando isso para a gente, então eu invoco o perdão sobre mim, enviando esse perdão para o outro. Então, para mim perdoar o outro, eu tenho que canalizar a energia do perdão e me perdoar. É muito interessante o que isso faz, porque ele está ensinando a você manipular, a você usar a lei ao seu favor. Então, quando ele fala não julgueis para não ser julgado, não é um mandamento, é um conselho para você ser inteligente e usar a lei do juízo com inteligência. Então, antes de você invocar, você tem que estar reto. Você não pode ter dívida, você não pode ter desequilíbrio. Aí você vai apontar. Por isso que ele fala, você tira ali a trave, você tira o cisco do olho do seu irmão, tira a primeira trave que está no seu olho. Então, às vezes, você deve 20 e está cobrando 1. Eu já vi isso acontecer, até na questão do trabalho. Já vi pessoas que deviam, vamos dizer assim, 5 mil
E aí uma outra pessoa devia 100 real e ele cobrava aquele. E falava um monte de coisa. Cara, mas você cobra 10 e não paga 5 mil, então a mesma medida que você joga por 100, vai jogar por 5 mil. Só que vai ser multiplicado por muito mais, porque a sua dívida é muito maior. Então, o ser humano ele é cego, nós somos cegos. Nós não conseguimos ver o quadro por inteiro. Antes de eu invocar sobre qualquer pessoa o juízo, eu tenho que ver se eu não devo. E não tem ninguém que não deva. A única coisa que você tem são pessoas cegas que não admitem que não devem. Quanto mais cego, menos as pessoas acreditam não dever. Mas agora, a pessoa realmente ser livre de toda a dívida, isso é impossível. Então, se eu, todo aquilo que eu invoco para o outro, vem sobre mim. Por isso que Cristo muitas vezes fala, o método que ele cria para lidar com essas energias. Mas se você vê Apocalipse ali, Apocalipse 6, nas aberturas dos selos, numa daquelas, a própria Bíblia diz: eu vi a alma dos santos que foram mortos por causa do evangelho ali, que era a vertente que estava correndo. E aí, quando foi ouvir, o que eles clamavam? Ele dizia: até quando, ó Senhor justo, não vingarás os nossos sangue? Então, aquelas almas santas, vamos dizer assim, santas no sentido de ser equilibradas energeticamente, estavam pedindo vingança. Então, não é que eles eram ruins, tinha que ser aplicada a justiça. Mas antes de eu invocar a justiça, eu tenho que ser santo. Então, um santo que eu quero dizer, gente, é alguém equilibrado na justiça. E nós, nenhum de nós somos santos. Então, eles tinham direito e autoridade. Perdão, gente. Tomar uma água aqui. Ali é interessante porque eles poderiam invocar vingança, justiça, porque eles foram injustiçados. E eles não tinham respondido em nada, em maldade, tudo aquilo. Então, não estou aqui pregando amor, isso, aquilo. Estou dizendo que aquilo que você envia, ele retorna. Antes de você cobrar, independente de nem falar sobre perdão, isso, aquilo, o que é ensinado para a espiritualidade é que a lei que me protege é a mesma lei que me cobra. E a lei que me cobra, ela também me protege. Então, muitas pessoas nas religiões, elas se escondem atrás aqui de Deus, do Espírito Santo, dos arcanjos, aqui se esconde atrás dos orixás, dos guias e dos ancestrais, assim vai. Não são todos, mas há aqueles que gostam de se esconder. Então eles só vêm quando eles são injustiçados. Estou dizendo todos, tem aqueles que dentro de cada vertente tem, vamos dizer, o joio e o trigo, né? Todos têm. Então o trigo ali, vamos usar a metáfora de Cristo ali, já que estamos falando, ou a pessoa que está ligada à vertente dela ali, ela vai se ligar com os orixás de verdade. Mas elas estão abertas pela cobrança dos guias delas. Bom, você é meu guia, então eu preciso te ouvir quando você me ensinar. Quando eu tiver errado, porque eu também erro, eu preciso aprender. Mas algumas pessoas não conseguem enxergar os seus erros, não escutam os seus guias, o Espírito Santo, os ancestrais, quando eles precisam ser alinhados. Mas quando sei lá, um outro ser humano fazem coisas que eles não gostam, ou simplesmente também fazem injustiça, aí eles invocam os arquétipos, os ancestrais, os orixás, para proteger. Mas se eles protegem, por que eles não te cobram? Você tem cobrança? Porque tem que ter uma cobrança positiva, construtiva, mas a cobrança dos seus guias, dos seus mentores, do Espírito Santo, ele tem que existir. Ele não está aqui só para te proteger, para vingar você dos outros. Ele está aqui para te ensinar também. Então, se você é do tipo que usa a lei só para se proteger, usa a magia só para se proteger, está se iludindo. Você não está dando certo, porque à medida que você mede, você também é medido. Então, antes de você cobrar, você tem que ver se você não deve, porque você vai receber isso.
Você pode ver ou pode não ver. Então, quanto mais você deve, mais cego você fica, mais você deve e mais cegueira você tem que adquirir. Tá vendo? 10 e 20. Isso aqui não é só para energia positiva, é para energias também. Eu não gosto, peço perdão, não gosto de usar positivo e negativo para simbolizar bem e mal. Mas vamos de equilíbrio e desequilíbrio, excessos e escassez. Então, eu fico com excesso de cegueira ou escassez de visão, e isso começa a aumentar essa escassez. Então, se eu me desequilibro, começo a dever, eu sou cobrado 10. Cobro 10, eu transfiro 10 para o outro, eu jogo a culpa no outro, e aí eu sou cobrado. A cobrança em mim aumenta também, tá vendo? Então isso funciona para os dois lados. Para o positivo, no sentido quando está sendo acrescentado energia para mim trabalhar, e para o negativo, quando os caras estão me cobrando para mim aprender, para mim me regular. E aí eu me nego, porque eu tenho que ser só o bonzinho, cheirosinho e tal. E aí, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Olha aqui, eu sou cobrado para melhorar, eu não assumo a culpa e transfiro 5 para o outro. A culpa é do outro, tá vendo? O que acontece? A cobrança aumenta. 20. Aí quando a cobrança dos orixás aumenta, ou de Deus, ou do Espírito Santo, o que faz? Eu transfiro para mais pessoas. Isso começa a aumentar. Quanto mais eu transfiro, menos eu assumo a cobrança, menos pago, mais minha dívida aumenta. Se a dívida aumenta, a cobrança aumenta. Se a cobrança aumenta, a transferência também aumenta. Gente, essa é a primeira aula aqui. Então, nós entendemos que toda lei tem, toda energia tem leis, e toda lei tem seus agentes, né? Vamos voltar aqui, agentes da lei. E esses agentes vão ser entendidos conforme as suas vertentes. E a sua espiritualidade superior são denominadas conforme o seu entendimento, mas a energia ela é real. Todas elas são reais, são sagradas, são santas e devem ser respeitadas. Alguns vão sentir o seu e entender que o seu é o único. Ah, Deus é um só. Sim, Deus é um só. Mas quem que é Deus? Você entende? Deus é um título. Então, orixás, né? Você entende? Então, a manifestação. Então, no fim das contas, nós estamos falando de arquetipo. Deus é um arquetipo. Então, gente, ninguém conhece o que está por detrás. Nós entendemos que existe ali essa consciência evoluída que está acima do patriarcalismo, Deus ou deusa, está acima dos gêneros, está acima da, de tudo, do bem, do mal. Lá não tem bem, não tem mal. Lá é o equilíbrio total. É o construtor de tudo e não é construído por nada. Então, até a próxima aí, gente, nessa aula. E entendendo a lei e as energias. Um abraço a todos aí.